Ora, boas, bem-vindos ao Dois Leões à Conversa. Esta semana temos connosco o Diogo Travasso Joaquim. Muito boa tarde aos dois. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Esta semana foi uma semana agridoce para o Sporting e eu queria começar-vos a fazer uma pergunta, e esta até pode ser para os dois, porque acho que é muito interessante, porque toca numa coisa que tem estado aqui no futebol português em voga, que foi a entrevista do Glenn Hoddle, que é uma das grandes lendas do Tottenham, que eu estive a ver, e que referiu, entre outras coisas, não vou citar core, mas o que ele basicamente disse foi: o Sporting foi um justo vencedor. A única oportunidade real de golo que eu vi que teve o Tottenham estava milhas offside. Estou a dizer milhas porque foi o que ele disse, mas tem aquele sistema. E que a colocação do trio de ataque do Tottenham, do trio de ataque do Sporting em relação à defesa do Tottenham, produziu momentos de champanhe. A minha pergunta é: em semanas em que nós estamos a passar por uma situação tão estranha, miúdos que não podem entrar com as camisolas, e nós próprios, no nosso clube, já passámos por uma situação semelhante, com adeptos que não podiam usar adereços de uma certa claque ou outra. Vocês conseguem imaginar em Portugal a lenda de outro clube, de um rival, vir dizer eles ganharam merecidamente e elogiar desta forma o jogo coletivo do adversário? Eduardo, eu poderia falar sobre isso. Posso começar eu. Essas declarações são fantásticas, mas nós devíamos olhar para elas não como uma anormalidade, e quando eu digo anormalidade é porque não é comum, por não ser comum, mas como isso deveria ser o normal do futebol, e isso deveria ser o caminho para a nossa, o nosso bem-estar e a nossa maneira de viver em relação aos clubes, porque claramente nós e os nossos amigos temos opiniões e amores e paixões diferentes, mas no fundo temos que ser inteligentes, temos que ser pessoas adultas, temos que ser pessoas que saibam avaliar e que saibam ser justas quanto aos factos. E o que ele disse, no fundo, pode obviamente algumas pessoas discordarem, mas não passa muito longe da realidade do que foi o jogo. E transparecendo e levando isto agora para o Portugal, é muito difícil disso acontecer. Há raras pessoas, comentaristas e pessoas que opinam e que falam em várias televisões, que fazem essas abordagens mais corretas, mais ponderadas e mais justas. Mas há. E o que nós estamos mais habituados é o tradicional sangue entre os clubes, e quando se perde a culpa é sempre da arbitragem. Quando se ganha nunca é da arbitragem, mas para a equipa que perdeu é da arbitragem. Portanto, o caminho em Portugal é um bocadinho mais de guerrilha, de arranjar sempre confusões durante os jogos, é verdade, isso são factos, mas eu pelo menos tento, claro, obviamente, às vezes de forma apaixonada e revoltante pelos acontecimentos que se passam no nosso clube, mas eu tento, por exemplo, agora face à situação do nosso rival está a acontecer, eu digo-lhes: vocês estão bem e pronto, e é o que é, e temos que saber ganhar, mas também temos que saber perder, e se nós estamos bem nos anos, também temos que saber, quando estamos mal, perceber porquê, e se a razão pela qual for o mérito das outras equipas, então temos que saber dar-lhes. E em relação a isso, acho que é verdade que não existe muito no futebol português, mas acho que poderá, e a culpa não é de ninguém em concreto, a culpa é um pouco de todos, porque todos nós temos que contribuir, não é só os jogadores, não é só treinadores, não é só jornalistas, não é só diretores esportivos, não é só presidentes, porque os presidentes também contribuem bastante para isso. Eu acho que é um bocadinho nós também, todos nós como sócios e adeptos, que podem contribuir para isso. Agora viu-se casos, morte, tiro, não sei se foi morte, mas tiros, agora que aconteceu porque estavam a defender a Juventus e contra o Benfica. Aconteceu também agora aqueles casos polémicos, e isso, pronto, isso vai sempre haver. Agora, temos é que perceber as razões por trás disso e tentar lutar para que isso aconteça o menor número de vezes possível. Eu acho que é por aí o caminho,
Mas pronto, também gostava de ouvir a opinião do Kim em relação a isto. Sim, até adiante. Falas agora nessa questão dos tiros, etc. Mas quer dizer, nos anos 80 o governo inglês conseguiu acabar com isso. A verdade é essa, não é? Portanto, se vemos uma crescente escalada de violência no futebol, ou à volta do futebol, também compete às autoridades ter algum tipo de intervenção que nos ajudem a viver um clima mais civilizado, vá. Não sei se o Kim queres falar sobre isso ou queres que... Sim, Joaquim, já agora. Eu falo. Vão ter que fazer o favor de repetir a pergunta, sim. porque no momento em que a fizeram, isto foi abaixo. Foi a questão do Glenn Novel, que é uma das grandes estrelas do Tottenham, sabe, uma lenda. Ok, a entrevista que ele deu, certo? Certo. Ok. Em que ele inclusive chamou às jogadas do Sporting de champanhe. Certo. É uma coisa... Eu acho que isso reflete bastante aquilo que é a postura anglo-saxónica dos povos anglo-saxónicos. Isto é, são muito pragmáticos, são muito realistas e não se coíbem de elogiar, de criticar, seja pela positiva ou pela negativa, o vizinho do lado. E acho que a Premier League não é a melhor liga do mundo por acaso, é a melhor liga do mundo exatamente porque, apesar de toda a rivalidade, existe também a capacidade dos vários intervenientes perceberem quem é que está bem, melhor ou pior, pelos motivos desportivos e não pelos motivos extra-desportivos. Como muito bem o Diogo estava a dizer, nós aqui em Portugal temos uma tendência terrível de quando perdermos é a arbitragem, era o tamanho da relva, era as condições do estádio, foi o autocarro, foi o clima, isto é, não sabemos nunca olhar para dentro e fazer uma avaliação crítica do nosso plantel, da nossa equipa, da nossa estrutura, que é natural, é naturalíssimo que nem todas as épocas pode estar a 100%, porque estamos a falar de seres humanos e que falham, e é importante também, exatamente como o Diogo disse, sabermos apreciar nos nossos adversários a sua capacidade de vitória, quando fazem épocas em que se preparam melhores e que estão melhor do que nós e de facto praticam um bom espetáculo. Temos que saber reconhecer isso e perceber que isso só contribui e só beneficia para aquilo que é a indústria do futebol em Portugal, que tanto precisamos que seja que leve um upgrade, não é? Porque está ao nível das ruas da amargura, pelo menos naquilo que diz respeito eu não quero dizer aos seus intervenientes, mas a grande parte dos seus intervenientes mais ruidosos, pelo menos. Correto. E diz-me uma coisa, qual é a solução então para nós vivermos a tal clima civilizado no futebol português? Onde é que vai poder uma pessoa com uma t-shirt de outro clube, ou como tinha dado o exemplo há bocado, com uma placa que está com problemas com a direção, ou seja o que for, sentar-se calmamente num estádio de futebol, ver o jogo e vir-se embora sem ninguém o ofender? Eduardo, essa resposta é muito curta e muito fácil. Eu acho que quando se faz essa pergunta parece que estamos a pôr a resposta e o ónus do lado do adepto, do amante do futebol. Eu não vejo a coisa assim. Eu acho que tudo isso vai acontecer no momento em que nós passarmos a ter dirigentes que deixem de acicatar os ânimos, de provocar, de criar um clima de guerrilha, como o Diogo ainda há pouco referiu e muito bem, e que passemos, é óbvio, a rivalidade também contribui para a parte financeira de um clube, não é? A rivalidade também dá dinheiro e portanto é bom que se mantenha uma rivalidade. Agora, passar de uma rivalidade para um clima de guerrilha praticamente constante, é isso que faz com que os adeptos depois nas bancadas não se tolerem estando lado a lado com camisolas diferentes. Portanto, haja desenvolvimento, haja evolução naquilo que é a forma de pensar e na forma de estar dos dirigentes e dos quadros responsáveis pelo futebol em Portugal, e assim também veremos o reflexo desse comportamento nas bancadas, com certeza. Até porque, não sei se vocês concordam com isto, eu muitas vezes penso que isto é altamente antagónico. Estamos a falar de pessoas que falam muito sobre o negócio profissional do futebol
e de quão profissional as estruturas são, mas depois levam multas por má educação, por ofensas. No caso do Sporting, que é aquele que nos preocupa mais, como é óbvio, inclusive depois fazem comunicados a pedir aos adeptos para terem outro tipo de comportamentos por causa das multas dos adeptos, não corrigindo o seu próprio comportamento. Sim, exatamente. Olha, eu vou-te interromper, interromper exatamente para dizer isso, que é, muitas vezes fala-se das multas dos adeptos. As multas dos adeptos com certeza que terão o seu peso, não é isso que estamos agora aqui a ponderar. Mas até e as multas dos dirigentes, que são igualmente pagas pelos clubes, é a mesmíssima coisa, ok? Bom, portanto, peço desculpas, só para te dar uma informação, Joaquim, quando foi a altura que o Sporting fez esse comunicado, eu estive a fazer as contas, mais o André, e a divergência entre multas de adeptos e multas de dirigentes andava à volta de 75 mil euros. Mais 75 mais os adeptos. Sim, ou seja, portanto, é algo irrisório. Sim, portanto, é aquilo que eu referi há pouco. Isto é uma questão de mentalidade, de postura, e assim mudem os dirigentes, que com certeza que nas bancadas o comportamento vai mudar. Mas o Diogo, é importante também ouvir agora aqui a opinião do Diogo. Faz favor. Ou seja, na minha opinião, de formas de solucionar este problema, certo? Sim. É assim, isto é uma questão, Eduardo, bastante difícil. Ou seja, não é algo que nós possamos ter uma solução direta e que vai ficar tudo bem. Porque isto primeiro mexe com várias coisas. Mexe com rivalidade, mexe com paixões, mexe com tradições, e isso tudo numa equação pesa bastante no que toca depois a tentar apaziguar estes momentos e estes problemas que vão aparecendo, e muitos deles bastante dramáticos, porque estamos a falar aqui de vidas, estamos a falar de situações familiares onde tu levas os teus filhos, estamos a falar de situações bastante peculiares e que não deveriam de todo acontecer. Agora, isto não é uma solução que eu possa dizer, olha, vamos fazer isto e vai ficar tudo bem. Não, porque isto ao final do dia estão dependendo de pessoas, e pessoas desequilibradas, instáveis, e há em todo o lado, há em Portugal, há em todo o lado. Agora, nós temos é que arranjar condições e regras, seja leis, seja em termos de legislação, seja de forma for, para tentar, o que eu disse há bocado, diminuir ao máximo este número de acontecimentos e estas más entendimentos entre por exemplo, os clubes. Por exemplo, um clube publicamente haja guerrilha entre os presidentes, como por exemplo lá dos três grandes, bem ou mal, não vamos precisar discutir isso, obviamente faz os seus adeptos tenderem a defender e atacar o outro clube, e depois forem pessoas com não tão tanta educação e não tanta calma, pode levar a situações de pacandaria ou discussões bastante agrestes, e isso obviamente que tem que partir do topo. A partir do momento que parte do topo, a partir do momento que parte da liga, parte pelas direções, parte pelas federações, termos medidas de apaziguadoras do futebol português e medidas mais severas, inclusive para certos acontecimentos. É uma brincadeira quando há, por exemplo, seja o nosso ou outro treinador que faça algo bastante grave e depois leva multas de 200 euros. Isto para mim não me faz sentido, eu não gosto de falar sobre isto porque isto causa-me revolta, é uma brincadeira, é gozar com as pessoas. Eu sei, eu percebo o teu sentimento, mas a verdade é que é preciso falar um bocadinho sobre isto, porque já se perderam vidas. E inclusive é uma das vezes que se perdeu uma dessas vidas, eu ouvi um presidente de um clube a dizer, então, mas o que é que ele estava lá a fazer? Claro, eu lembro-me disso. Como o facto de alguém estar em algum lado seja um justificativo para ela perder a vida. Eduardo, o que corresponde a essas situações, não de futebol, mas na vida, eu digo que há pessoas limitadas em termos de pensamento em todo o lado, e eu nem sequer comento certo tipo de declarações que são tão limitadas que não vale a pena. Ou seja, não vou estar a perder o meu aqui e o meu tempo com declarações que claramente são de uma pessoa que não tem noção das coisas. E há variedíssimos casos. Agora, o que eu digo é, caso de acontecimentos de mortes e dramáticos como há no futebol, também há noutras ramos da sociedade.
Agora, Claro, nós temos é que perceber que futebol, a bem e a mal, é um desporto. Nós não nos podemos matar por termos discordância das nossas opiniões. E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo muito com a idade, que, ok, nós podemos estar completamente em desacordo com outra pessoa, completamente, mas tem que chegar a um nível que não pode passar daquele nível. Não pode, porque nós somos seres humanos, nós temos que ser racionais, nós temos que ser inteligentes, e isso faz com que tenhamos que... Isso também são questões educacionais, Eduardo. Eu acho que isso é uma questão educacional de povos, que se calhar se fosse a outros lados, na Europa ou noutros lados, de qualquer outros lados do mundo, tu vês isso, porque é questões educacionais, as pessoas têm outro tipo de educação, outra mentalidade, e isso ao final do dia, eu acho que é o que mais conta nestas questões. É um problema bastante profundo. Quero acabar com isto. Eu acho que tem um pouco mais a ver do que com a educação, porque Portugal até é um dos países com um ranking mais alto de ensino superior, etc. Mas outro dia ouvi um sociólogo dizer uma coisa muito gira, que é: nós hoje em dia tratamos o futebol da mesma forma que encarávamos a religião no século XV. E achei engraçado porque, de facto, mas seguindo a conversa, eu ia-vos colocar outra questão, neste caso até era diretamente ao Diogo, que é o seguinte: o que é que tu achaste das exibições do Nuno Santos contra o Tottenham e agora contra o Boa Vista? Ele já vinha em grande crescente forma, mas realmente contra o Tottenham ele basicamente secou o Emerson Royal, que é um jogador que já foi internacional brasileiro, e agora contra o Boa Vista até acho que ele foi melhor em campo, não é? E a verdade é que estamos perante um jogador que ainda nem sequer mereceu uma chamada à seleção nacional. Pode estar em qualquer coisa. Como é que tu viste estas exibições? Então, é assim. Eu acho que o Nuno Santos é um jogador fundamental no nosso plantel. Quando eu digo fundamental é porque é bastante útil, e não só em termos de futebol praticado. Acho que é um jogador que não podemos contar para ele mais do que aquilo. Nunca há de ser um jogador que possamos contar que desequilíbrio num para um, que vai para cima, que tecnicamente não é muito dotado. Agora, eu acho que é dos jogadores mais importantes em termos de garra, em termos de atitude e do que ele faz causar aos adversários, daquela ambição, daquela raça, e isso é bastante importante para uma equipa. As exibições do Nuno têm oscilado um pouco, ou seja, primeiro ele é um jogador que não tem uma posição fixa, não é? Ou seja, ele vai jogando dependendo dos adversários, dependendo das condições do jogo, como vão surgindo. Pode jogar mais à frente, como avançado, ou mais fazer no corredor todo, como lateral esquerdo. O Nuno é um jogador com umas características que toda a gente sabe quais é que são: é muito rápido, é um jogador que faz bastantes cruzamentos, é um jogador bastante agressivo, aguerrido, não é muito bom tecnicamente, defender também não é o seu forte, mas sabemos o que é que podemos contar. Peço desculpa, mas olha que a defender, na minha opinião, ele este ano melhorou bastante. Certo, e isso também é um trabalho bastante bom que o Ruben faz, que é, o Ruben, na minha opinião, é muito mais competente trabalhando numa equipa defensivamente do que ofensivamente, em termos de tudo o que é os seus processos, e isso obviamente o Nuno também teve implicitamente melhorar. Mas continuando no assunto Nuno, o Nuno é um jogador que eu gosto bastante, gosto mesmo dele. Acho que fez a exibição contra o Tottenham muito boa, muito positiva, e agora contra o Boa Vista não foi pelo aquele cruzamento de letra, porque para mim aqueles cruzamentos é a Nuno Santos que eu até costumo... Diz? Eu também não acho que... Aquilo nós estamos a dizer bem porque aquilo deu certo, mas quanto é que ele já não fez e aquilo deu tudo mal, não é? Certo, mas eu acho que não podemos reduzir a exibição dele a isso. Não, mas é isso que eu ia dizer. Era exatamente isso que eu ia dizer, que é, tirando mesmo a assistência, eu estou a falar da exibição dele, foi bastante positiva e foi bastante benéfico para nós enquanto ele lá teve. Até na altura que ele saiu me estranhei bastante, mas vai-me tirar o Nuno, está a jogar bem, tem pulmão e está a criar desequilíbrios, está a mexer com o jogo. Era o homem que estava a alimentar o ataque. Exatamente. E até porque, se nós pensarmos bem, as duas posições, na minha opinião, isto é se calhar ingrato dizer, mas das mais decisivas no nosso sistema tático são os laterais. Porquê? Porque nós desequilibramos pelas alas e fazemos muitos cruzamentos. Claro que depois também temos o jogo interior com o ataque móvel, criamos ali triangulações e movimentações que criam desequilíbrios, mas nós jogamos muito pelos alas. Por isso é que o Porro é tão determinante, o Nuno Mendes era tão determinante, porque eles ganharam um destaque, porque o sistema de jogo faz com que eles tenham que ter esse destaque.
Por isso é que são posições que, na minha opinião, temos de ter jogadores muito, muito fortes. Temos de ter um investimento bastante grande e pronto. E isso faz com que eles, inevitavelmente, se destaquem nessas posições. Agora, para chamar à seleção, acho que não, na minha opinião sincera e sendo justo, não tem hipótese completamente nenhuma, porque naquela é assim, ele não é um defesa esquerdo, nunca será um defesa esquerdo, um bom defesa esquerdo que faça a diferença. E um ala, se o Pote não vai, quanto mais o Nuno Santos, quer dizer, ele pode ser um lateral esquerdo ou um defesa esquerdo, mas mesmo se vamos dizer que ele vai ser um bom defesa esquerdo, quem é que nós temos? Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. Eu adoro o Nuno Santos, mas ele não tem conteúdo. Olha, eu vou-te ser sincero, eu pessoalmente não sou um fã do Rafael Guerreiro. Pronto, mas acho que foi uma adaptação e será para sempre uma adaptação. Certo, mas também é assim, nós podemos gostar mais ou menos, mas se ele não fosse bom, não era titular do Dortmund e não tinha o destaque que tem numa equipa como o Dortmund, acho eu. Mas que não joga a defesa esquerda a maior parte das vezes. E ele muitas das vezes, não é isso, ele joga muitas das vezes mais subido, é verdade, e tem um papel durante o jogo em termos de movimentações até interiores, é verdade. Interior. Exatamente, mas também o Nuno Santos também não é um defesa esquerdo. O Rafael Guerreiro é mais. Se tu te lembrares dos últimos jogos da seleção em que somos eliminados de competições, a quantidade de vezes que é por incursões naquele lado esquerdo do Rafael Guerreiro sim, eu também não sou um especial fã do Rafael Guerreiro. Acho que o Nuno acrescenta outras coisas, mas acho que o Nuno não é um melhor defesa esquerdo que o Rafael Guerreiro. Acho que pode ser mais importante para o nosso plantel da seleção que o Rafael Guerreiro, até podia admitir, mas depois também temos o Nuno Mendes, portanto isso é uma questão que não vamos comparar sequer. E esse é que é o nosso grande defesa esquerdo. Não, isso é assim, duas coisas só para terminar as minhas declarações sobre isto. Primeira, o Nuno Mendes, digam-me o que disserem e eu não sou tontinho para afirmar isto, o Nuno Mendes hoje é um dos top 5, top 6 melhores defesas esquerda do mundo. Não é potencial, é hoje, já. Outra coisa é o selecionador, temos que perceber que ele tem jogadores fetiches, como teve Motinhos, Veloso, como tem José Fontes, como tem vários. E um deles é o Rafael Guerreiro, portanto, bem ou mal, temos que saber que ele até mete o Rafael Guerreiro à frente do Nuno Mendes. Não sei se repararam nisso ou não, ele mete-o. Tanto quanto mais à frente do Nuno Santos. Acho que o Nuno Santos na quarta opção é para a seleção, ainda tens o Mário Rui e outros malo, mas tens. O Mário Rui para mim tem um defeito muito grande para o lateral, que é lento. O Mário Rui para mim também não é nada. É um Cédric, é um jogador que é bom, exatamente. Mas não, pronto, não acrescenta nada. E nós temos de estar num nível que temos de ter jogadores que acrescentem. Exatamente. Para nos diferenciarmos das seleções. Kim? Fazendo já a ponte, aproveitando a perguntar ao Joaquim, esta questão do Nuno Santos, que anulou o Emerson Royal, o Porro que teve pela frente o Son e o Son não fez nada. E o Son é um jogador rapidíssimo. Lá está, o Son é um top, um jogador top europeu. Será que nós podemos dizer que contra o Boa Vista fomos também vítimas do cansaço destes nossos jogadores-chave? O Diogo agora falou que são os nossos laterais, nomeadamente o Pedro Porro. Não. Eu não creio que os jogadores, não creio que o motivo tenha sido cansaço. Eu acho que existiu uma incorreta leitura do jogo por parte do treinador, ou uma incorreta interpretação por parte dos jogadores daquilo que foram as indicações que o treinador deu. Isto porquê? Um jogador que sabe que vem de uma vitória da Liga dos Campeões e que vai ter 15 dias de paragem, sente menos o cansaço do que um jogador que não tenha e não saiba que vai ter esses 15 dias de paragem. Se fores perguntar a qualquer atleta profissional, é óbvio que ele quer entrar nestes 15 dias com o máximo de vitórias possíveis, que é para, vamos dizer, aproveitar ao máximo esta folga da competição que há na melhor posição na tabela classificativa possível. Aquilo que eu entendo de facto é que houve uma leitura incorreta por parte do Ruben Amorim, e que se assim não fosse não tínhamos assistido a situações como, por exemplo, ver o Nuno Santos e o Porro a bombardear bolas durante toda a primeira parte, a bombardear a grande área sempre com cruzamentos.
e o Sporting não tinha ninguém de referência na área. Quem eram as nossas referências? Coates e Inácio. Portanto, das duas uma, houve aqui como eu disse, uma interpretação menos correta por parte do plantel, ou então o Ruben Amorim leu mal este Boa Vista e o posicionamento deste Boa Vista e daquilo que queria do Sporting perante o Boa Vista. Tivemos um jogo muito condicionado e mesmo assim o Nuno Santos julgo que foi dos jogadores que mais sobressaiu ainda assim. A parte também de Trincão que não fez um mau jogo, mas aqui a questão é passaste 45 minutos a cruzar bolas para a área sem teres um elemento de referência. Os teus elementos de referência eram Gonçalo Inácio e Coates. Depois, na segunda parte, perdes a tua referência na defesa, que é o Coates, ficas só com defesa central de raiz, que é o Inácio, e em vez de pôres o Marçá, que é um jogador que sabe sair com a bola nos pés e até tem algumas características mais ofensivas, não vais pôr o Gaio, que além de ser um jogador que emocionalmente a bola para ele queima, por todos os motivos que nós sabemos, é um jogador que não é, quer dizer, não é um jogador completo. É um jogador, como vocês ainda agora há pouco estavam a dizer, é um jogador para fazer determinados minutos do jogo e se tu tiveres em vantagem. É um jogador para jogar numa situação confortável e não para ir atrás do prejuízo, como era o caso que o Sporting estava a necessitar. Portanto, acho que houve, novamente, e para concluir, tudo isto se resume com uma incorreta leitura do jogo, julgo do que partiu do Ruben Amorim. Muito bem. Pegando então neste caso. E mais uma coisa, peço desculpa. Sim. E depois vimos o Paulinho entrar tardíssimo. Isto é, quando o Paulinho entra, claro, na segunda parte, já tarde, porque devia ter entrado, na minha opinião, o Paulinho devia ter entrado ao intervalo. Quando o Paulinho entra, a equipa aí sim já deixou de ter aquele fôlego ofensivo que lhe permitia meter tanta bola na área. Isto é, o Paulinho quando entrou já não tinha o mesmo número de bolas na área que tiveste na primeira parte. Portanto, claramente houve aqui uma incorreta leitura do jogo. Muito bem. E pegando nisso, queria falar com vocês sobre aqui um tema, que é a questão agora do Gaio. O Gaio, mais uma vez, passou uma semana difícil, não é? Basta ver as redes sociais. E eu achei engraçado, porque muita gente dizia que o Coates não tínhamos perdido aquele jogo. Eu acho que as pessoas têm uma memória um bocadinho curta. Quando se pensarmos que há 4 anos atrás, o Coates teve um jogo mau e cometeu 3 penaltis no mesmo jogo e foi expulso. E tudo aquilo que se diz agora dos Gaio dizia-se na altura do Coates. Diogo, como é que tu vês esta questão de parecer que os jogadores de futebol não podem ser humanos, não podem cometer erros? Lembro também que o Gaio jogou fora daquela posição que é mais natural dele. Se ele tivesse feito aquele toque na posição dele, não era penalti, era um canto mais curto, basicamente. Como é que tu vês isto? Eduardo, antes de responder, faço-me uma pergunta. Posso ser polémico? Podes, claro que sim. Pronto, então é assim. Para mim, na minha opinião, primeiro nós podemos comparar Coates com os Gaio em um nível, porque em termos de erros todos erram. Tanto é um erro nesse jogo como houve do Coates, como é um erro do Trincão falhar de baliza aberta ou do Cristiano Ronaldo falhar de penal. Exatamente. Todos os jogadores erram, portanto não é por aí. Podemos começar a falar logo pelo Adam, que já há muitos jogos, há muitos que erra e há uns que não é só isso. É que não é a questão de errar, já não está a fazer a diferença pela positiva. Isso Ou seja, mesmo. Pode até nem estar a errar, mas dando o que estávamos nos jogos através e devido a ele. E hoje em dia já não tem essa diferença. Para mim, a ironia é agora dizerem que o herói é o Coates, quando há 4 anos atrás diziam que tão mal ou pior. Eduardo, mas também permite-me, Diogo, desculpa lá roubar 30 segundos, mas também não. fazer disso tema é não... Claro, exatamente, é dar voz a essas mesmas pessoas. E é não entender o fenómeno do futebol, porque o fenómeno do futebol é mesmo assim...
é um momento. Tu hoje és bestial, amanhã és besta, consoante a bola bata na trave e venha para trás, ou bata na trave e entre. Portanto, sim, mas, isso é mesmo assim. Há uma coisa que temos que aqui referir, que é, eu defendo que isso é o futebol, não é? Nós temos sempre o futebol ao momento, mas eu tenho a minha opinião muito bem fundamentada em relação aos jogadores do Sporting. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, que o Pote é um jogador que a maior parte dos sportinguistas do ano passado criticava e que não fazia a diferença. Na época anterior era o melhor do mundo, esta época também já começou a ser o melhor do mundo, agora pronto. Quer dizer aqui 2 ou 3 coisas. Primeiro, em relação ao Gaio, e à minha declaração que eu disse que ia ser polémica. Primeiro, o Gaio não é jogador para o Sporting, ponto. Não é hoje, não era há um ano, nem nunca foi quando teve cá há 5 ou 6 anos. Pronto. Ponto. Isso nem sequer é discutível, ninguém pode. Isto não são opiniões, são factos. O Gaio não é um jogador para o nível do Sporting. Pronto. Agora, podemos dizer o seguinte: é um jogador útil para o plantel do Sporting. Podemos dizer isso. Pronto. Podemos dizer que é um jogador 100%, e é por isso que eu acho que o Ruben Amorim o mantém e a teimosia em relação a ele, porque ele é 100%, tenho a certeza disto, 100% a cara do treinador em campo. É um jogador super trabalhador, não deve reclamar de nada, sempre super, com um espírito de equipa brutal, e deve ser um jogador muito humilde e é alguém que trabalha sempre em prol do coletivo. Portanto, isto são características que fazem com que ele jogue mais e com que o Ruben fosse apostar 5 milhões nele, ou 4, ou 3, seja aquilo que tivesse sido agora há um ano e tal. E eu acredito bastante que é por causa disso. Nos treinos deve dar bastante, não falha um treino, tudo. E isso eu não duvido em relação a ele. Faz bom ambiente, pronto, várias coisas. Agora o que é que eu me queixo? O jogador pode ter isso tudo, mas o treinador tem que ter olhos e perceber que o jogador, não, lá está. É que há jogadores que não se destacam pela positiva e não fazem a diferença. Agora, o Gaio faz a diferença, mas é pelo mau motivo. Porque todos os jogos que ele entra, pode não haver golos por culpa dele diretamente, mas há sempre lances que eu fico a pensar como é que é possível um jogador como este estar a jogar no Sporting. E peço desculpa ao Gaio, porque eu não sou daqueles que vai criticá-lo para as redes sociais, mas eu tenho que dizer a verdade, que é, não pode jogar. Um jogador destes não pode jogar. Não é por ter feito o penalti, tu disseste se chegasse a lateral não fazia o penalti. Não fazia o penalti, mas depois fez como fez o Braga, é ultrapassado facilmente, é comido, não faz um cruzamento de jeito, não é, quer dizer, às vezes até faz, mas não faz em termos de ataque não é decisivo, e defensivamente ele mete água por todo lado, portanto ele não pode jogar no Sporting. E nós temos que ter isto tem que ser delicado para com o jogador, porque ele é, para além de ser sportinguista, é uma pessoa bastante humilde e uma pessoa que nós temos que respeitar, um sportinguista. Agora, ele tem que ser posto de lado, é mal comparado, é como no nosso rival tinham também um jogador muito parecido e punha água por todo lado, e é um capitão, joga a várias posições, ok, é útil, mas não pode jogar, principalmente o número de vezes que os gajos jogam, que os gajos jogam em todos os jogos o gajo joga, é sempre para substituir ao central do lado direito, ou para o lateral esquerdo, ou para o lateral direito, é todos os jogos. Então, faço-te uma pergunta polémica. E agora já vai a minha declaração polémica. Tinhas ficado com o Gonçalo Esteves no plantel. Eduardo, isso não é nada polémico. Obviamente, isto não é nada polémico, então isso é básico. Um jogador com as características do Gonçalo Esteves e com a decisão e com a influência que ele tinha já com 17 e 18 anos num plantel, é de uma gestão danosa, a não ser. Até porque na carreira dele ele não está a jogar, portanto é gestão danosa para o Sporting e para o jogador. Ele não está no nosso plantel, onde o Porro fisicamente não está bem, ou até pode estar a ter um mau jogo. Temos uma solução ofensiva, em vez de pôr o Trincão, a lateral direito, como já aconteceu, ou pôr outros jogadores como o Arthur, não é no lateral direito, é lateral esquerdo, onde tínhamos um jogador que ia jogar e tinha que jogar. Agora, eu percebo o seguinte, e faz sentido ele ter sido emprestado, tendo os Gaio ter que jogar, porque é o que acontece, ele tem que jogar, para a cabeça do Ruben. Obviamente eu acho que o Gonçalo não devia estar no nosso plantel, porque aí ia estar a não jogar um jogador, ou seja, pronto, iríamos estar a ter um ativo que estava a desvalorizar-se. Agora, a minha declaração polémica que eu queria dizer é, em relação ao Coates, o Coates caiu-lhe nem um miminho este sistema e modelo de jogo que o Ruben joga, como central fixo. Porque o Coates, como a jogar com 2 centrais, ele para mim não vou dizer que ele é fraco, mas ele não é nada muito bom por aí além. Ou seja, e já estou a ser amigo, na minha opinião, e por isso é que eu disse que era polémico. Agora deste sistema de 3 centrais... Em 3 centrais, ele é muito forte a jogar no meio, na minha opinião. Quando eu digo muito forte, é melhor que a maior parte dos jogadores e destaca-se. Agora, já com 2 centrais, é um jogador que para mim que é fraco. Até poderia arriscar a dizer que nem sequer é para o nível do Sporting.
porque é um jogador super lento, um jogador que às vezes vai à cama e a jogar com 2 centrais, não tens ninguém que dê a dobra, não tens ninguém que faça a cobertura. Pronto, é um jogador que não sabe sair a jogar. Com 3 centrais tens a facilidade, tens a sorte de jogar com o Mateus Reis e com o Gonçalo Inácio, que conseguem colmatar essas falhas. E porquê é que ele destaca? Porque os pontos negativos dele compensam pelos os pontos positivos dos outros que jogam ao lado. E os pontos negativos dos outros que jogam ao lado, que é o porte físico, a capacidade tática, a capacidade de liderança, é colmatada compensa ele. Portanto, isso é facilmente dito. Mas o problema do Coates, eu concordo contigo, é quase morfológico, não é? Estamos a falar de um tipo de mais de 1,90m e que pesará com toda a certeza mais de 80 kg. 90 quilos. 90? Pois, 80 peso eu. Dificilmente será rápido e dificilmente. Sim, ele também comete muitos erros. Ele é um jogador que muitas vezes sai à queima. É um jogador que a sair a jogar também não é de todo o forte dele. Portanto, e ele como central, ele não tem que bombardear. Ele às vezes bombardeia e quase sempre mal, 90%. Mas ele não tem que distribuir jogo, ele não tem que fazer aquele passe em ruptura, ele não tem que fazer um passe entre linhas, entre as portas dos adversários, entre os 2 médios ou entre o lateral e o central. Sim. Ou seja, isso não faz, é o bom. Às vezes um treinador uma vez ensinou-me que um bom papel de um jogador é fazer o queijinho dele, comer o queijinho dele. Se fizeres o teu trabalhinho bem feito, está bom. E se está bom, não tens de fazer mais nada. Não tens que inventar e pôr-te a sair a jogar e fazer fintas e tal. Pronto, é isto. Em relação ao Gaio, é jogo atrás de jogo. Estamos a falar dele hoje, daqui a 20 dias, ou daqui a uma semana, ou daqui a 2, quando ele jogar, vai acontecer outra vez, ou isto ou pior, que ele não é inteligente, ele não há nada que eu veja que o Gaio, ele tem uma grande capacidade atlética, na minha opinião. Ele é um jogador bastante aguerrido e com raça, mas não tem nada que... Ele para jogar num Braga também, pronto, é o nível dele. E já é um bom nível. Sim. Joaquim, fazia agora um dizer, ou não? Não, acho que era isso. Mas eu ia perguntar ao Joaquim, que ele referiu há pouco, que achou muito tarde a entrada do Paulinho. Eu rebatia com outra pergunta. Fez sentido para ti a entrada do Arthur antes do Rochinha? Mesmo estando a cavalgar aquele acontecimento contra o Tottenham daquele segundo gol, o Rochinha tem sido um jogador que até a mim me tem surpreendido pela positiva. Vamos ver uma coisa, aquilo que se procurou com o Arthur foi claramente o fator psicológico, ok? O Arthur vinha de uma estreia de sonho, aonde tinha feito um golo lindíssimo que correu o mundo, aonde tinha recebido comentários inclusivamente do Neymar a propósito de ter marcado o golo, e portanto tudo isto mexe no psicológico do jogador. E eu julgo que aquilo que o Ruben Amorim naquele momento decidiu não foi pôr o atleta per si a entrar em campo, mas foi pôr aquele atleta que estava motivado pelo jogo anterior e por todas as circunstâncias do jogo anterior, tentar novamente ver se dali de uma má toca saiu um bom coelho, ok? E portanto julgo que claramente que a opção Arthur foi essa. E atenção, eu quando digo a má toca não me estou a referir às características nem à qualidade do jogador. Estou a dizer sim que em circunstâncias adversas do jogo, vamos lá ver se o Arthur faz novamente uma gracinha como fez com o Tottenham, aproveitando-nos aqui do fator motivacional com que ele possa estar. Sim. Só que, claro, reparem numa coisa, ele deu pela frente também com Boa Vista muito organizado, linhas muito juntas, jogadores muito rápidos nas transições. O Arthur praticamente não conseguiu fazer nada, tal como o Rochinha praticamente não conseguiu fazer nada. Eu acho que é uma análise que é justa de fazer, e quem souber analisar futebol corretamente e com a devida imparcialidade saberá concluir da mesma forma, que é a equipa do Sporting genericamente não esteve bem. Não vale a pena individualizar no A, no B ou no C. A equipa no seu todo, inclusive todos os elementos do banco, nomeadamente também o treinador, e atenção, faço aqui a minha ressalva, tenho uma admiração especial pelo Ruben Amorim, mas acho que a equipa do Sporting, o plantel do Sporting no seu todo, não esteve bem na abordagem ao jogo do Bessa, e foi esse o motivo pelo qual nós saímos de lá com uma derrota.
pesada ainda para mais. Pesada, quando eu digo, é ao nível do reflexo na tabela classificativa. Certo. Diogo, então eu faço agora esta pergunta, que é assim. Olhando para aquilo que jogou o Sporting e aquilo que o Boa Vista jogou, achas que o Sporting jogou assim tão mal e o Boa Vista jogou assim tão bem? Ou foi simplesmente uma conjugação de fatores? Porque o primeiro gol do Boa Vista é quase um pontapé de ressaca e o segundo é um penalti, não é? Ô Eduardo, eu lembro-me de estar aqui há uns dias, há umas semanas, a falar exatamente a mesma coisa contra os Chaves e até ligeiramente contra o Porto tentando, mas contra os Chaves e eu não quero batalhar na mesma tecla, mas atenção, eu estava a ver o jogo, o Kim pode falar melhor sobre isso porque ele esteve lá, mas na minha perspectiva, a nossa primeira parte, não é que tivéssemos muitas oportunidades de golo, mas criámos situações onde claramente podíamos ter marcado muitos golos, ou seja, falhou ali uma decisão, falhou ali um detalhe, falhou ali um pormenor, mas nós claramente, eu adorei a primeira parte do Sporting, eu pensei claramente, estava convicto que nós íamos ganhar o jogo com facilidade, mas claramente, até porque estávamos com um caudal ofensivo brutal, uma pressão, os primeiros 15 minutos do Boa Vista nem tocaram na bola, nem passaram quase do meio campo, foi uma coisa, eu pensei, mas depois pensei, isto vai acontecer Sporting, eu até comentei quem estava a ver o jogo comigo, isto vai acontecer Sporting, isto vamos, eu quando foi o gol do Pote, eu pensei, pronto, já não vai acontecer Sporting, mas depois quando foi anulado é que eu pensei, de certeza absoluta vai acontecer Sporting, e aconteceu, eles marcam um gol absurdo, ninguém marca, um gol ao ângulo de um pontapé de moinho, que é a Zidane, depois nós na segunda parte mudou o chip, aí já não concordo, aí já acho que nós não tivemos muito bem, porquê? Porque eles retraíram-se mais, a mentalidade ficam mais eufóricos, ficam mais excitados, ficam mais, isto já está nosso, e retraem as linhas, e é mais difícil para nós. Não podemos esquecer que é o treinador deles também. Exatamente, muito forte nisso, bem ou mal, e especialista nisso, para esse tipo de jogo é o especialista. Agora o que é que eu critico? Primeiro critico, que eu acho que isto é uma opinião polémica, acho eu, mas pronto, eu vou dizê-la porque lá está, eu digo as coisas conforme eu as penso, não percebo atenção, eu gosto e acho que é um jogador bastante útil o Pote, mas para mim não pode ser um Cristiano Ronaldo. O que é que isto significa? O Pote nunca sai, ou o Ruben Amorim, o Pote nunca sai, pode estar a fazer um bom jogo ou mau e ele diz, mas pode tirar um coelho da cartola, então e o Edwards não pode, e o Trincão não pode. Para mim é incompreensível o Pote jogar os jogos todos, não jogar os jogos todos, é não sair nunca. Porquê? Porque há claramente jogos que ele está em baixo do rendimento, não tem capacidade física e às vezes não é jogos para ele. Por exemplo, o Pote, nós temos, por exemplo, de avançados do lado esquerdo, temos o Pote, o Arthur e o Rochinha. O Rochinha é mais o perfil do Pote, um jogador mais tecnicista, centro de gravidade mais baixo, não é tão rápido, não é tão atlético, mas é um construtor de jogo, é um jogador é um jogador com mais cabeça, que faz mais o detalhe. O Arthur é mais capacidade técnica, a velocidade, gingão, 1 para 1. E nós, ali... Desculpa, mas estás a esquecer de um jogador do plantel... O Giovanni. Que é diferente mas pronto, eu não estou a falar nele porque ele não estava apto. É só por isso. Sim, ok. O Giovanni claramente vai ser aposta para avançar de ponto. Nem sequer entra como na opção da... Até porque senão eu vou ser crítico. Então nós temos o Giovanni para extremo e ainda vamos contratar o Arthur. Isto não faz sentido a ninguém. Isto é do arco da velha. Pronto. Para dizer, o Pote não pode jogar o jogo todo. Até porque naquele jogo eu até acho que não me quero estar a recordar, ele não estava a ser melhor que o Arthur, com o Trincão nem com o Edwards. Pronto. Outra coisa, para acabar, o Paulinho, o Ruben mexe sempre, não é da derrota que eu não critico quando as coisas correm mal, mas o Ruben mexe muito, acho que não é de todo o ponto positivo dele mexer na equipa. Nós a perdemos, acho que ele só mexeu aos 70 minutos, onde claramente nós devíamos fazer alguma coisa diferente, e aquela maneira de jogar até pode ser a melhor, mas não está a dar resultado. Nós na segunda parte não está a dar resultado, e quando uma coisa é se estivéssemos já como na primeira e percebemos, o gol vai aparecer, porque nós percebemos, o gol tem que aparecer. Tem que aparecer e vai aparecer. Agora, na segunda parte não estava as coisas a dar certo. Portanto, precisamos de um homem diferente. Qual é a nossa solução? Paulinho. Nem que fosse tirar o Nuno Santos e pôr um extremo. Tirar depois o meio campo. Jogou bem, mas estava desgastado, já não estava a fazer diferença. Pôr o Alexandropoulos. Alguma coisa. Ou o Pote a 8, se é que ele gosta tanto do Pote. Depois é outra coisa, só mesmo para acabar. Isto do Marçá, para mim foi escandaloso por isto. É que nós estamos a jogar para ganhar.
com um adversário mais fraco. E ele vai-me pôr em vez de pôr um jogador criativo, com boa capacidade de passe, que é o Marçá, vai-me pôr um jogador que é uma nódoa em termos de capacidade de passe, é uma nódoa em termos de construção. É um jogador que se calhar fosse para jogar com o Tottenham, eu percebo, até defendo que pudesse entrar o Gaio. Agora, para jogar com o Boa Vista, faz todo o sentido entrar o Marçá. Isso é para ir buscar ao Barcelona para eles terem minutos. Pois não são os metros, é incoerência. Portanto, eu termino assim e pronto. E agora, tinha aqui uma última pergunta que acho que posso fazer aos dois, que é, depois do que está a acontecer neste início de época ao Sporting, como é que vocês olham para a profundidade do plantel, atendendo até que tivemos um centrocampista e um extremo a chegarem claramente fora de horas e que agora praticamente não contam por não estarem entrosados com a equipa, e se consideram que isto também é uma dor de crescimento nos muitos anos que andámos a penar em terceiro lugar e que não íamos à Liga dos Campeões, pois tínhamos dificuldades com esta competitividade da Liga dos Campeões e depois desligar e ir para o campeonato novamente. Eduardo, se me permites, eu vou começar a responder, até porque vou ser telegráfico na resposta. Eu não vou neste momento, eu julgo que já é tarde para estarmos a analisar a profundidade ou não do plantel. Isto é, isso já teve a sua altura. É óbvio e está à vista de todos que o plantel do Sporting foi de forma insuficiente preparado, isto é, não recebeu a preparação devida, não houve uma preparação de época suficiente, correta, daí que estejamos a atravessar desde o princípio da época tanta adversidade, e eu opto antes por analisar a profundidade do problema em que eventualmente nos podemos ou não vir a mergulhar. Isto é, a vir a corrigir alguma coisa desportivamente no plantel e na sua extensão, na sua profundidade, como tu lhe disseste, ou seja, no número de jogadores, para toda a gente perceber, só no mercado de inverno. O mercado de inverno, eu este ano, até por causa do Mundial, julgo que vai sofrer aí uma ligeira oscilação de datas. Mas admitindo até que é no período que costuma ser, vejamos o seguinte: estamos a 9 pontos do segundo lugar e a 11 do primeiro. Eu não sei como é que vamos estar no mercado de inverno, mas garantidamente que as contratações feitas no mercado de inverno, a serem feitas, não serão para esta época, não serão a contar fazer nada de extraordinário nesta época, serão sim já a pensar na época seguinte. Portanto, isto para dizer aquilo que eu comecei exatamente por afirmar, que é, não vale a pena nós neste momento continuarmos a presos à questão de se o plantel é curto ou não. Isso é uma evidência, está à vista de todos. O plantel, a equipa foi mal estruturada e preparada para esta época. Aquilo que deve chamar a atenção de todos é o seguinte: se porventura não nos qualificarmos para a Champions, podemos entrar aqui num problema a nível financeiro que pode ser muito grave e muito complicado de resolver. Isto porquê? De acordo com o último relatório de contas da Sporting SAD, nós vimos facilmente que o Sporting trabalha com cash flows negativos, ou seja, tem déficit de tesouraria, não tem fundos suficientes para a sua operação, para toda a gente conseguir entender esta linguagem, e tem uma exposição, uma dependência elevadíssima àquilo que é o contrato televisivo, que está antecipado àquilo que pode estar até 2026, e tem uma também elevadíssima dependência ou exposição à participação na UEFA Champions League ou puramente para a UEFA Champions League. Se não ocorrer esse apuramento e se essas receitas da UEFA não entrarem nos cofres do Sporting, vamos ficar numa situação delicada e que significa necessariamente que o Sporting vai ter de vender
pelo menos para ter contas ali minimamente à tona da água, pelo menos entre 3 a 4 jogadores que sejam os top do plantel. A questão que eu faço neste momento é, dadas as circunstâncias, digam-me 1, 2, 3, 4 jogadores que se conseguisse vender acima de 25, 30 milhões, por exemplo, neste momento. Nenhum, eventualmente. Desses, a maior parte deles só temos o passe parcialmente, ou seja, não vamos receber a totalidade. O que nos obriga necessariamente a ter que vender mais jogadores para chegar a um mesmo valor financeiro que nós necessitamos. O que nos vai obrigar a reiniciar o ciclo. O que é que isto é? Ir à academia novamente, abastecer a equipa principal novamente de jogadores da academia, dos quais tenha 100% do passe, e esperar que essa fornada que a Academia liberte seja capaz de dar a qualidade que o plantel do Sporting necessita para disputar as competições onde se insere. Acho que isso sim deve ser analisado e visto pelos sportinguistas a seu tempo. Também não é preciso estarmos agora já imediatamente só a pensar nisso, porque isto até lá pode dar muita volta, não é? Apesar de eu achar que é muito difícil uma recuperação de 11 pontos, quando ainda para mais vemos uma equipa que aparenta estar estável e equilibrada, assim tal como o Braga também parece estar, mas se vier a comprovar isso, de facto cabe aos sportinguistas verificarem e analisarem o que é que se quer para o clube, porque vamos entrar numa fase crítica, muito crítica. Certo. Eu não sei se viste o jogo da equipa B este fim de semana. Não tive a oportunidade de ver o jogo da equipa B. Eu vi o resumo alargado. Viste? O resumo alargado. Não achas que o Essugo e o Nazinho estão prontos para mais qualquer coisa, viu? Eduardo, o Essugo e o Nazinho estão prontos para alguma coisa já desde o ano passado, porque senão não eram apostas. Eu não quero acreditar que ele os tenha posto só para dizer, olha, só para transmitir uma mensagem. Eu acho que um treinador sendo íntegro e seja uma pessoa responsável, não vai pôr um jogador só por pôr. Portanto, se ele estava preparado para jogar jogos a titular o ano passado, também tem que estar para este, a não ser que aconteça alguma coisa durante este período. Agora, o problema dos miúdos é que tu tens que os pôr em condições favoráveis, não pode ser quando estás a perder com o Boa Vista, porque para além exatamente deles, por duas razões. Provavelmente eles não fazerem a diferença que poderiam fazer outros, mas principalmente para não os queimares, porque depois, por exemplo, se tivesse entrado o Gai, tivesse entrado, vamos dizer, o Quaresma que não podia, ou o Marçai tivesse feito o penalti, o Marçai já não, porque já é um jogador que já não é formação, pronto, ele já tem 19, 20 anos, já é um jogador, pode ser bastante já a aposta de hoje para amanhã. Agora, mas imagina que meteu um penalti ou assim, é um jogador que é logo morto, é logo crucificado e não tem agora mais. Exatamente. Sim, mas portanto, eu não sou a falar do Nazinho. Não sou a falar do Nazinho e o Essugo. O Essugo pode ser aposta, pode. Mas tu tens lá o Uribe, o Ugarte e o Morita. Se o Alessandro Polos não o pôs ontem, ou no último jogo, quanto mais o Essugo. Portanto, isto é uma questão de o treinador não precisa. Porque se precisasse, tinha-os utilizado. Precisou do Rodrigo Ribeiro, pôs. Mas pronto, lá está, em condições que não eram favoráveis para o jogo nem para ele, porque não valia a pena, porque também aí já é estar a pôr por não pôr, é muito coisa. Mas pronto, é isso. Okay. Não sei se tens mais alguma coisa ou não, Eduardo. Não, da minha parte é só. Quero agradecer-vos por terem estado aqui mais uma vez, agradecer a todos os que chegam e que nos ouvem e fica combinado para a semana também. Muito obrigado, continuação de um bom dia. Obrigado, saudações leoninas, boa noite, obrigado. Obrigado a todos os ouvintes.